Quarta edição da Meia Maratona de Barcelos, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada no centro de Barcelos, no programa de prova, a Meia Maratona, naturalmente, mas também os 10 km e a caminhada. Aqui o fundamental momento de aquecimento, tudo pronto para a partida da competição. Mais uma das boas meias maratonas de Portugal, recente, como foi dito, quarta edição apenas, Dulce Félix como madrinha, como boa minhota que é, obviamente aqui no coração do Minho, a dar também uma perninha do lado de fora, evidentemente, e em termos de treino, pura e simplesmente. Belíssimo domingo de sol, de primavera, talvez um bocadinho quente, inclusive, é demais para os atletas de elite, como é evidente, que gostarão sempre de uma temperatura fresca, há exceções, como bem sabemos, históricas dentro do atletismo nacional, inclusive, para falarmos sobretudo das grandes maratonistas do passado. Aqui, primeiro plano para Rui Pinto, um dos grandes favoritos para esta competição e talvez a maior favorita feminina logo aqui também, junto com o Artur Rodrigues. Falamos de Doroteia Peixoto, que acabou por fazer a prova acompanhada pelo seu companheiro de treino Ricardo Ribas, que neste momento ajuda a orientação de Doroteia Peixoto, e viria a fazer uma prova belíssima, como vamos ver. Estamos a antecipar um pouco apenas, mas poderemos seguir nesta reportagem completa da Meia Maratona de Barcelos, uma grande prova de Doroteia Peixoto. Também presente um ilustre atleta brasileiro, Paulo de Paula, um veterano nascido em julho de 1979, que brilhou nos Jogos Olímpicos de Londres e esteve em bom plano nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na maratona. Paulo de Paula, que atualmente tem a sua carreira gerida por Luís Feiteira, numa parceria que está a dar resultados muito interessantes. Mas quem atacou forte no início da competição foi o lote de atletas do Benfica, secundados aqui por Daniel Pinheiro. Mais para trás, grupos de perseguidores já a alguma distância e a cabeça do pelotão feminino, que tinha alguns elementos interessantes também, para além da própria Doroteia Peixoto, como por exemplo Luísa Oliveira, que está aqui de negro, com o número 33, ou a polaca Justina Wojcik, com o número 29, atleta que compete pelo Sport Comércio e Salgueiros, e era também uma candidata pelo menos ao pódio nesta prova. Para já as duas a ficarem na perseguição a Doroteia Peixoto, aqui com o apoio de Ricardo Ribas, em ritmo de treino, este Olímpico do Rio de Janeiro, atleta renomado, veteraníssimo, já com grandes provas dadas. Teve a sua melhor época na maratona o ano passado, infelizmente não pôde reproduzir o recorde pessoal conseguido em Düsseldorf no Rio de Janeiro. No entanto, terminou a prova com grande sofrimento. Aliás, a prova foi duríssima e mesmo o próprio Paulo de Paula, que aqui já está colado à frente, é o atleta mais alto de amarelo e negro. O próprio Paulo de Paula, como dizíamos, nos Jogos do Rio também não conseguiu o rendimento obtido 4 anos antes, em Londres. De facto, difíceis condições acabaram por tornar a maratona um grande sacrifício para a esmagadora maioria dos atletas. Em primeiro plano, neste caso, Luís Miguel Borges, atleta do Benfica, campeão nacional dos 3 metros obstáculos, especialista dessa disciplina. O Rui Pinto, um bocadinho mais afastado da câmara. De branco, Daniel Pinheiro, do Maia Atlético Clube. Tapado, o Paulo de Paula. E tínhamos este quinteto para já na frente da corrida, enquanto nas mulheres Doroteia Peixoto ia ganhando uma vantagem realmente muito larga logo desde este início de competição, como vamos vendo. Doroteia, que nasceu em outubro de 1983, e é uma atleta que, curiosamente, tendo a principal parte da sua atividade hoje cingida às corridas de estrada, manifesta-se muito bem em cross quando é necessário vir a estar nesse elemento, muito menos hoje em pista do que no passado. Episodicamente teve bons registros em pista. Aqui abordava a competição com um recorde pessoal na meia maratona de 74 minutos e 19 segundos e com sérias possibilidades de vir a estar próxima pelo lançamento da competição aqui em Barcelos. Consequentemente, Doroteia a apontar para um grande resultado nesta corrida de 21.097 metros, uma prova que pela primeira vez teve lugar em campeonatos da Europa, na edição destes campeonatos em 2016, algo que será para continuar e que dá uma nova dimensão à meia maratona em si própria e sobretudo às possibilidades dos atletas portugueses, já que, como vimos, tivemos em Sara Moreira a campeã europeia da meia maratona em Amsterdão, Jéssica Augusto também no pódio. Nos homens a situação era um pouco diferente e isto fica também ilustrado aqui pela presença do Rui Pinto, que na altura foi o melhor português. Já lá iremos. Seguimos a Luísa Oliveira, atleta do Paredes Aventura, que recentemente conseguiu um 5º lugar na corrida do Dia do Pai no Porto, o seu melhor resultado mais recente. E quanto a Justina Wojcik, o seu melhor resultado próximo é o 3º lugar na corrida do Carnaval em Lousada a 26 de fevereiro. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos Américo Alves, o presidente dos Amigos da Montanha, a entidade organizadora desta meia maratona de Barcelos. É com naturalidade que olha para o crescimento da prova. Com naturalidade, e é o reconhecimento do trabalho que os Amigos da Montanha vêm desenvolvendo ao longo dos anos.
no atletismo é a quarta meia maratona. Temos vindo a trabalhar para aumentar o número de participantes, mas acima de tudo para melhorar a qualidade da prova, quer em termos técnicos, quer em termos de organização, para todos os participantes, não só para os da meia e da mínima, mas também para os da caminhada. E acima de tudo queremos que isto seja uma festa do desporto, que seja o chamar das pessoas à prática do desporto, pela uma vida saudável. É essa a função dos Amigos da Montanha. Estamos satisfeitos pela envolvência e pela participação das pessoas e esperemos continuar a ter nos próximos anos que a maratona evolua para números ainda maiores, mas acima de tudo com maior qualidade e sempre com fair play, esportivismo, que é isso que a Associação pretende. E voltamos à estrada, aí está a frente masculina. Neste momento reduzida a um quarteto, e não seria por muito tempo que se manteriam as coisas assim. Paulo de Paula um pouco à defensiva, Daniel Pinheiro seguindo os atletas do Benfica, Tiago Costa na cola de Rui Pinto. Ficavam estes, depois de Miguel Borges ter abandonado a frente da competição. Daniel Pinheiro a fazer aqui uma boa época de inverno também ele. Rui Pinto, esse regresso muito saudado aos melhores momentos, depois de um ano de 2015 tremendamente difícil. Falávamos há pouco de Amsterdão e dos campeonatos da Europa. Rui Pinto, na altura, acabaria mesmo por ir aos campeonatos da Europa in extremis, à meia maratona, para a qual estava qualificado. Foi 35º e mesmo assim o melhor português, muito aquém daquilo que pode fazer, com 66 minutos e 29 segundos. Aliás, ele corria aqui em Barcelos para um tempo muitíssimo superior em termos de qualidade à marca feita na Holanda. Mas mesmo a ida à Holanda esteve muito tempo em dúvida da parte de um Rui Pinto que tinha tido um ano de 2015 florescente. Desagrou-se campeão nacional de cross longo e curto em Almeirim e na Guarda, depois de ter sido o segundo nos nacionais de estrada na Maia. Mais tarde na temporada ganhou a meia maratona do Ovar com um recorde pessoal de boa fatura de 64 minutos e 14 segundos. E depois, no final do ano, viria a ser o terceiro no Grande Prémio Natal em Lisboa e o terceiro na São Silvestre da Amadora. Mas foi esse o período da quebra do Rui Pinto, que já não avançou para os campeonatos nacionais de cross, esteve lesionado, ficaram grandes dúvidas em relação a se poderia ir à Holanda ou não. A história foi uma história dura, de uma bastante longa travessia do deserto, como se costuma dizer, que desembocou nos campeonatos da Europa e depois no regresso às vitórias, na Amadora, no final do ano passado, como tradicionalmente, a 31 de dezembro, Rui Pinto a vencer a prova de São Silvestre mais antiga do continente português. No lado feminino mantínhamos aqui a situação praticamente imutável desde o tiro de partida. Luís Oliveira ia estacionando na segunda posição. Ela que, em termos de meias maratonas, este ano esteve na de Viana do Castelo mais uma vez, onde foi nona, com um tempo de 78 minutos e 43 segundos. Já a Justina Wojcik começou bem a época de inverno pelo Salgueiros, quarta na corrida de Espinho António Leitão a 9 de outubro, depois quarta também na Volta a Paranhos, prova mítica da cidade invicta, que é organizada historicamente pelo seu clube, pelo Sport de Comércio e Salgueiros, e finalmente ganhou a São Silvestre de Ovar a 17 de dezembro do ano passado. Entretanto, aqui nas imagens também Ana Dulce Félix, à vontade, neste ritmo de treino, juntamente com o medalha de bronze paralímpico da maratona do Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos, Manuel Mendes, aqui em representação do Vitória de Guimarães. Mais para trás víamos também Luís Feiteira, que estava a fazer a corrida de 10 km, e aqui Doroteia Peixoto ficando completamente sozinha na companhia de Ricardo Ribas. De facto, uma dupla de categoria na frente desta meia de Barcelos, e começava claramente o ataque de Doroteia ao seu recorde pessoal. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos agora Helder Tomé, em representação da Câmara Municipal de Barcelos, autarquia anfitriã da competição. Helder Tomé também a dar o exemplo, tendo participado na distância de 10 km. Antes de mais, quero dar um cumprimento inicial aos Amigos da Montanha pela organização deste grande evento, que é uma grande prova que hoje se assiste, que se desenvolve em Barcelos. É de facto uma prova rainha do melhor de desporto que se faz em Barcelos e é de facto com eventos desta natureza que se projeta, que se identifica a imagem do Concelho de Barcelos. Naturalmente, para o município de Barcelos é importante a dinamização deste tipo de atividades. Estamos a falar de mais de 2.000 atletas que participaram nesta prova. Mais do que a competição, mais do que o desporto, é de facto também o lazer e a festa com que dignifica e mobiliza toda a cidade de Barcelos. Estão todos parabéns.
Estou um bocado cansado, também decidi dar o exemplo e participar nesta prova. Para mim é uma satisfação pessoal, participei na mini porque a meia já é demasiado puxada para mim, mas de facto estão todos parabéns. Nós Barcelos, nós municípios de Barcelos, estamos de facto muito contentes com este tipo de atividade e estamos cá para o próximo ano novamente. E voltamos à estrada, aí está o quarteto da frente masculina. Que durante bastante tempo não despegava. De facto, ficava a sensação de que as coisas podiam ter que se decidir com a evicção apenas de um homem no final para fora da zona do pódio. É sempre uma situação complicada em termos psicológicos numa prova tão longa como é a meia maratona. Mas aquilo que trata-se é entre ajudar-se e o Paulo a aparecer na frente, também dando uma perninha na manutenção do lume da competição, que ia igualmente para um ritmo interessante. E que, curiosamente, fez lembrar aquilo que aconteceu neste mesmo fim de semana com o recorde mundial feminino a baixar na meia maratona pela primeira vez dos 65 minutos. Paulo, que esteve entretanto em Lisboa, na recente meia maratona da Ponte 25 de Abril, onde alcançou a 22ª posição, aparecia aqui certamente disposto a um tempo bem superior. Em Lisboa tinha feito 66 minutos e 51 segundos, corria aqui basicamente para 2 minutos mais rápido o atleta brasileiro, o que lhe permitiria manter-se em contacto com o Rui Pinto, o Tiago Costa, que fez também uma prova muito valiosa, como vamos vendo, se calhar superior àquilo que era expectável, e o Daniel Pinheiro, aí já não tanto uma surpresa, visto que o Daniel Pinheiro tem aparecido em bastante boa condição nos meses mais recentes, sobretudo depois de um nacional de estrada onde foi apenas um médio 17º classificado, e no cross curto e longo também não esteve ainda exatamente ao melhor nível. Mas o Daniel parece claramente em subida de forma, enquanto nesta luta pela frente o Tiago Costa tinha estado também em Lisboa, na meia maratona, onde ficou atrás do Paulo, com o 26º lugar contra o 22º do brasileiro. Mas, em termos de cross, Tiago Costa teve um desempenho interessante, poderemos considerar assim. Depois de um 9º lugar no Campeonato Nacional de Cross longo, em Mira, a 5 de março, uma semana envolvida, 11º lugar nos Nacionais de Cross curto em Torres Vedras, sendo que, a priori, o cross curto estará menos de acordo com as características do Tiago Costa hoje por hoje. Um atleta que, para fundista, está longe ainda de ser veterano, nascido em março de 1988. Aqui vinham estes 4 homens preparados para uma decisão, enquanto no lado feminino, obviamente, a decisão estava tomada com um avanço e, entretanto, estava tomada a decisão, igualmente, de Dulce Félix, por fim ao seu treino e deixando uma meia maratona completa para próximas núpcias. Sim, eu já estou para rolar, eu estou ainda em preparação da lesão que tive, já me estou a sentir muito melhor, mas tenho que ir aos pouquinhos e uma vez que sou madrinha da prova, eu estou aqui por dentro, fiz alguns quilómetros ao meu ritmo e claro, tenho que ir aos pouquinhos. És a madrinha da prova, estamos na 4ª edição, como é que olhas para a evolução desta prova? Sim, é um orgulho ser madrinha, ser embaixadora desta prova e claro que já é a 4ª edição, cada vez mais vê-se a meia maratona a crescer e esperamos que daqui a muitos anos ela ainda cresça muito mais, porque é disso que nós precisamos, é dessas organizações para elevar o nosso atletismo cada vez mais alto. E vamos então para a definição, é a reta final da meia maratona de Barcelos. Voltamos a Justina Wojcik, completamente isolada. Ela tinha uma margem segura sobre Marlene Lopes, que vinha na 4ª posição, Teresa Costa, Paula Marques, Madalena Silva, Ana Rocha vinham a seguir, mas sem hipóteses reais já de alcançarem o pódio. Em relação à Luísa Oliveira, que vemos nas imagens, a diferença da Wojcik também era sensível. Ultrapassava claramente 1 minuto, aproximava-se mais dos 2 minutos, portanto o pódio estava praticamente definido com antecipação a partir destes momentos de corrida, quando Doroteia ia realmente embalada para uma grande marca. Como dissemos, o recorde pessoal anterior a esta prova, 74 minutos e 19 segundos no ano de 2012. Doroteia que ganhou a edição do ano passado e foi segunda na edição de 2015. Aliás, Barcelos tem um palmarés muito rico, graças a atletas de grande nível que aqui evoluíram nas primeiras edições. A primeira de 2014 teve uma famosa vencedora, na figura de Sara Moreira, enquanto Ricardo Ribas ganhou essa primeira meia maratona de Barcelos. Em 2015 foi Rui Pedro Silva a vencer, ainda já na altura com a camisola do Benfica, a vitória feminina para Filomena Costa, do Jardim da Serra, a atleta que esteve para ser olímpica na Maratona do Rio de Janeiro. O ano passado, Ricardo Ribas voltou aos triunfos e do lado feminino foi, como dissemos, Doroteia Peixoto a vencedora e aqui preparada para repetir e tornar-se a primeira em anos consecutivos a ganhar em Barcelos. É claro, o historial da prova ainda curto, mas já bastante valioso e também no que respeita aos tempos finais, o que ficou claramente reforçado pela edição deste ano. Este é o momento em que Daniel Pinheiro abdica quase definitivamente do pódio, ou pelo menos da vitória, ficando 3 homens na frente, Rui Pinto na cola de Tiago Costa e com o Paulo Paula a seguir, o atleta brasileiro,
atleta brasileiro que em termos de velocidade de base, de facto, à medida que as provas crescem de tamanho, torna-se melhor. Um homem que vale 14,01 apenas aos 5.000 metros, e isto já foi há mais de 10 anos, 28,58,03 aos 10.000 no ano de 2002, e agora as marcas na estrada mais recentes, 62,30 na meia maratona, portanto, o melhor recorde pessoal de todos os presentes por larga margem, aqui nesta prova, marca estabelecida no ano de 2012 também, precisamente no Rio de Janeiro. E contra a maratona, 2 horas 10 minutos e 23 segundos, em Pádua, em abril de 2012, na rampa de lançamento para os Jogos Olímpicos de Londres, onde alcançou uma magnífica 8ª posição, surpreendente na altura, mostrando ser um atleta muito constante, até porque conseguiu acabar na capital britânica com um tempo de 2 horas 12 minutos e 17 segundos, que não era assim tão distante do seu recorde pessoal quando comparamos uma corrida comercial com uma corrida de grande campeonato. Esta é a história mais recente de Paulo de Paula. Depois ele esteve em Portugal nas 2 últimas meias maratonas em Lisboa, as da Ponte 25 de Abril, portanto a de 2016 com o 15º lugar, a mais recente com a 22ª posição. Voltamos ao esforço do Doroteia Peixoto com o Ricardo Ribas, que entretanto ia quase guiando a Doroteia para ficar entre o top 10 de toda a gente misturada, ou seja, da classificação global, que demonstra bem a qualidade da prestação da atleta dos Amigos da Montanha. Ricardo Ribas, que de facto conseguiu em Düsseldorf uma excelente marca pessoal na maratona, 2 horas 13 minutos e 21 segundos, batendo o seu recorde pessoal por quase 1 minuto, o que lhe valeu a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nos homens mantínhamos a situação relativa, Daniel Pinheiro a ver escapar a hipótese de um pódio aqui. Daniel Pinheiro, que já é maratonista desde 2012, em Viena, quando alcançou a marca que ainda é recorde pessoal, 2 horas 23 minutos exatos, mas esteve na última maratona do Porto, onde andou com um lote de atletas próximo de Catarina Ribeiro, que acabaria por alcançar mínimos para os campeonatos mundiais deste ano de 2017 em Londres. Voltamos, entretanto, um close-up em relação ao Rui Pinto. Falávamos dele em relação à travessia do deserto, terminada de forma oficial na São Silvestre da Amadora, que ganhou quando se calhar não era favorito, neste último dia de 2016, ao contrário do que acontecera um ano antes, mas depois a desistência no Campeonato Nacional de Estrada em Lisboa a 14 de janeiro, com algumas dúvidas sobre se a recuperação do Rui Pinto seria total. Ficou logo um desmentido em relação a uma hipotética situação de crise de novo, já que ele ganhou o Campeonato Nacional de Cross Longo em Mira a 5:3, com uma prova taticamente muito inteligente, depois de durante muito tempo ter havido vários fogachos na frente da corrida, e uma semana envolvida foi segundo nos Campeonatos Nacionais de Cross Curto em Torres Vedras. Estávamos agora naquela situação em que os dois olhavam um para o outro, já que o Tiago Costa era finalmente largado, ao aproximar do final da prova, e o Paulo de Paula com o Rui Pinto tinham tudo para decidir ao sprint esta competição. Teoricamente, o Rui Pinto seria favorito nessa vertente. Tem um recorde pessoal de 5.000 metros superior. É evidente que os recordes pessoais não explicam tudo, muito menos apenas um de 5.000 metros. Filomena Costa era uma espectadora atenta para o desenlace final, que foi este surpreendente. Rui Pinto e Paulo de Paula, de forma realmente agradável e simpática, acabaram por terminar a prova de mão dada. O brasileiro foi declarado o vencedor oficial. Ambos ficaram com 64 minutos e 51 segundos e assim bateram o recorde do percurso por 1 segundo apenas, mas 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos pode ser ou não recorde. Aqui não estão desentendidos, estão apenas a explicar o forcing final para bater o recorde do percurso. Tiago Costa finalizava na 3ª posição, para o atleta do Benfica o tempo de 65 minutos e 8 segundos. Depois Daniel Pinheiro acabava no 4º lugar, o atleta do Maia, 65 minutos e 23 segundos. Bruno Silva foi 5º, Micael Alev 6º, 7º Artur Rodrigues, 8º Carlos Sousa, 9º Augusto Costa, 10º Ricardo Ribas. Foi um trabalho, o atleta é duro, é um atleta novo, com bastante velocidade, mas graças a Deus nós imprimimos o ritmo. Tanto é que eu não estava muito preocupado com o recorde da prova, eu nem sabia. E aí a hora que ele falou assim, ó, nós estamos correndo pro recorde. Aí nós tinha já no quilômetro 18 combinado, vamos chegar, Brasil e Portugal fazer festa, que o importante é isso daí pra mim. Não é eu querer ou ganhar ou perder, porque assim, o meu foco mesmo é especificamente para maratona. E foi aqui um bom treino, acabou por ser um bom treino. Foi para mim, foi ótimo o treino, até mesmo porque eu corri a meia de Lisboa, fiz 1h06, saí também de lá contente também, porque um maratonista que se preza, qualquer resultado próximo de 1h06 é um ponto positivo para se tornar depois uma coisa real na maratona.
Foi excelente, vinha com o objetivo de tentar correr rápido, tentar bater o recorde da corrida. Não dava para ambicionar muito mais porque a prova acaba por ser, este ano até um pouco mais fácil, mas sendo um pouco dura porque a cidade em si não é uma cidade plana. Mas estou contente, consegui o meu objetivo e agora é preparar os próximos objetivos. Aqui, e já lá vamos aos objetivos, aqui um trabalho em conjunto com o Paulo. Sim, de início tentei meter um ritmo forte, logo para tentar bater o recorde do percurso e depois ali a meio da corrida fomos-nos ajudando e portanto depois na parte final chegámos juntos, um trabalho de equipa. E agora, pista, 3.000, 5.000, os objetivos de verão passam por aí? Sim, agora passa muito por isso, tentar correr rápido, tentar estar competitivo na pista, bater os recordes pessoais e ajudar o meu clube na Taça com os campeões europeus. No lado feminino temos a finalização da prova. Doroteia Peixoto a lutar por um recorde pessoal que era mais que certo e o recorde do percurso não foi totalmente impossível. Acabou por se manter nas mãos de Sara Moreira desde a edição número 1, mas Doroteia pulverizava o recorde pessoal com a excelente marca de 73 minutos e 19 segundos, o que lhe permitia ficar no top 10, considerando também a prova masculina. Grande competição da atleta dos Amigos da Montanha. Ricardo Ribas chegou logo a seguir, mas o que lhe permitiu ainda ficar em 10º lugar na competição masculina, estritamente falando. Depois, Luís Oliveira finalizava no 2º lugar com 79 minutos e 57 segundos. E Justina Wojcik, do Salgueiros, era a terceira com 81 minutos e 50 segundos. Depois ainda classificaram-se Marlene Lopes, Teresa Costa, Paula Marques, Madalena Silva, Ana Rocha, Celine Gomes e Maria Costa. É sempre bom vencer aqui em Barcelos, ainda para mais quando represento o clube que organiza a corrida, e fiquei ainda mais feliz com o recorde pessoal, que dá uma boa indicação para a maratona que se avizinha aí no dia 30 de Abril. E era esse o objetivo, era tentar bater o recorde pessoal. Sabia que estava a valer, não estava a sair, mas hoje com a ajuda do meu treinador, Ricardo Ribas, viemos aqui com esse objetivo de bater o recorde pessoal, também para dar confiança para a maratona que aí se segue. Por isso acho que correu tudo bem, eu estou muito feliz por vencer aqui em Barcelos, na cidade que é o meu clube que organiza. Por isso correu tudo bem e acho que é um bom indicador para o que se avizinha. Do Seldorf, o que é o que se avizinha ao objetivo? O objetivo é a tentativa de mínimo para o Campeonato do Mundo, 2:32.00, e é esse o meu objetivo, é tentar fazer a marca de qualificação. E assim o fecho de reportagem na 4ª edição da Meia Maratona de Barcelos. Olá, nós somos o Barcelos Team Portugal e adoramos a participação na Meia Maratona dos Amigos da Montanha BMK de Barcelos. Quero agradecer aqui ao pessoal de Barcelos, uma prova espetacular, ao nível da organização top, ao nível das melhores organizações do país. Boa alimentação, muito bem organizado, o povo de Barcelos espetacular e para o ano estamos cá se Deus quiser. Muito obrigado.